Quem trouxe a sua Bíblia, encontre aí Salmos de número 139. Apenas os versículos 15 e 16. Um culto muito lindo. As crianças estão de parabéns, né? As dirigentes também. Deus abençoe. É um trabalho que tem desenvolvido na casa do Senhor, o Ministério das Crianças. Creio que vai continuar crescendo abundantemente para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Acompanhe comigo a leitura que nos diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Querido, eu estava analisando esse texto da Bíblia, que é muito conhecido de todos nós, e eu entendi que as lutas não acontecem quando nós nascemos, não apenas quando nós saímos do ventre da nossa mãe para vir a esse mundo esse que Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas pesquisando mais a fundo, eu pude entender que antes mesmo de nós sermos gerados no ventre, já existiu uma luta para nós chegarmos até aqui. E olhando para essas crianças, eu me perguntava e dizia: nenhuma dessas crianças teve ainda uma luta, nenhuma dessas crianças ainda teve uma batalha, um desafio na vida. Mas quando nós vamos estudar mais a profundo, nós vamos entender que essas crianças tiveram uma corrida antes mesmo de nascer. E a Bíblia vai dizer que Deus conheceu, o salmista vai dizer que Deus conheceu ele ainda quando ele não havia nem existido no ventre. Deus já a conhecia. E eu indagando a Deus, eu dizia: Deus, essas crianças chegaram aqui, estão hoje diante dos nossos olhos porque venceram a corrida da vida. Que corrida da vida? Nós vamos estudar biologia, nós vamos entender que de inúmeros espermatozoides só um fecunda. E ali é a corrida da vida. Uma chegou, uma fecundou, e veio a existir essas crianças que nós estamos vendo aqui. Então, querido pai, querida mãe, seu filho, sua filha já é um vencedor. Se Deus escolheu ele para fecundar e nascer, ser gerado, é porque Deus tem um propósito grande. E esse propósito Deus chama alguns no ventre, outros na idade de jovem, outros na idade adulta. Pode ser que os seus filhos e vocês também venham entender o chamado de Deus na adolescência ou até na idade adulta. Mas eu quero dizer que cada um dessas crianças já venceram a corrida da vida. E eles conseguiram chegar no ponto certo. E hoje estão aqui na escola da vida para trilhar uma nova jornada. Eu quero dizer que Deus escolheu o seu filho para um propósito. Deus escolheu o seu filho para algo grande que ainda não foi revelado, mas que vai ser revelado durante os anos que se prosseguem. E que você venha cuidar bem do seu filho, porque você está cuidando de algo grande de Deus, que Deus escolheu para fazer nessa terra. Porque quando nós vamos ver as histórias, se nós formos ver os grandes homens de Deus, os pais dele não entendiam a dimensão do que Deus tinha na vida de cada um. Só vieram entender quando Deus revelou a grandeza. Só vieram entender quando Deus revelou o seu projeto. Então cuide bem do seu filho, direcione ele à casa do Senhor, à palavra do Senhor. E você vai ver o que Deus tem na vida de cada um desses pequeninos que hoje estão na nossa frente, mas que amanhã nós vamos contemplar com os nossos olhos as grandezas de Deus chegar na vida deles.
em o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque um dia nós éramos crianças. Um dia pessoas olhavam para nós e diziam, não vai dar em nada, não vai chegar a lugar algum. Outros fizeram até outros projetos para a nossa vida, ele vai ser isso, mas nós hoje estamos aqui, diante de um chamado de Deus, quando nem nós compreendíamos, mas Deus já tinha nos chamado, nos capacitado para a sua boa e agradável obra. Então que nós venhamos cuidar muito bem dessas crianças, em nome de Jesus, e amanhã nós vamos contemplar as grandezas de Deus, e nós vamos se alegrar e dizer, bem que eu ouvi aquela palavra naquele dia, e hoje o meu filho é uma bênção, usado por Deus para resgatar vidas, usado por Deus para consolar corações, porque eu acreditei no propósito de Deus na vida do meu filho. Querido, acredite no seu filho, acredite no projeto que Deus tem para o seu filho, incentive o seu filho, invista no seu filho, porque Deus vai fazer grandes coisas, no tempo determinado, no tempo oportuno de Deus. Querido, queria que vocês colocassem de pé, pois nós